Certo. Emily, você conseguiu já pegar o Trilhas 2? Já. Já? Ah, legal, beleza. E as atividades aqui de ciências está conseguindo fazer? Tô. Tá, beleza. Teve alguma dúvida na atividade anterior? Aquela do Google Forms? Acho que não. Não? Tá, beleza. Qualquer coisa você fala. Então eu vou compartilhar minha tela. Pronto. Tá aparecendo aí para você? Tá. Tá, beleza, então. É, então, a gente vai começar agora um novo tema, né? A gente estava falando de aquecimento global, de mudanças climáticas, né? E agora a gente vai falar um pouco do nosso corpo, na verdade, sobre as ferramentas do nosso corpo para combater as infecções. E aí a gente vai entrar no tema de doenças, de sistema imunológico e tudo mais. Então, a atividade que eu postei lá hoje é o primeiro passo, participar aqui da live, né, para poder tirar as dúvidas, para poder ficar mais fácil de entender o que é para ser feito. Depois, o segundo passo, assistir os vídeos que eu coloquei lá, que é o Nossas Batalhas e Por que Temos Febre, porque eles vão ajudar bastante a responder as questões. E o terceiro passo é ler os textos lá do Trilhas e responder as questões de 1 a 6, nas páginas 96 a 98. Então, eu vou abrir aqui o Trilhas, página 96, atividade 3, as ferramentas do corpo para combater infecções. Então, aqui vai ter um textinho que eu não vou ler com você, depois você lê, mas eu vou explicar o que ele está dizendo aqui, tá? Então, já vamos logo para a questão 1. Você já ouviu falar que existem algumas doenças que só pegamos uma vez, como catapora, o sarambo ou cachumba, e às vezes nem pegamos? Você já teve alguma dessas doenças, Emily? Não. Não, nunca? Não. Tá. Quem tem essas doenças tem só uma vez, né? Então, eu já tive catapora, por exemplo. Então, eu nunca mais vou ter catapora, né? Então, essas doenças, quem tem só tem uma vez. Já assistiu nos noticiários reportagens informando que depois de pegar o novo coronavírus, a pessoa fica protegida? Você já ouviu falar disso? Que quem Já. pega o coronavírus não é infectado de novo? Sim, mas estavam falando que era mentira. Então, exato, porque a gente vai falar um pouco disso nessa aula, né? Mas ainda não se tem estudos, né? Suficientes para dizer se a pessoa fica imune, né? Fica protegida ao vírus depois que pega ou não. Então ainda não é comprovado. Tem gente que fala que fica, tem gente que fala que não, né? Eles ainda estão estudando o vírus para ver como que ele se comporta numa pessoa que já teve esse vírus no corpo antes. É, e aí, então, essa pergunta aqui, a 1 é para você responder isso, que você já respondeu aqui, só escrever, né? E por que que você acha que isso acontece? Então, com a explicação, você vai conseguir entender melhor por que que isso acontece de uma pessoa que pegou uma doença não pegar mais, ou então pegou a doença e pode pegar outras vezes, como a gripe, por exemplo, né? Então, vamos aqui para a explicação, que eu também já vou estar explicando esse textinho aqui. Bom, então vamos tentar entender logo o título da atividade, né? As ferramentas do corpo para combater infecções. Então, o que são essas ferramentas do nosso corpo aqui? São o sistema imunológico, são as partes do nosso corpo que ajudam a defender o nosso corpo, que são os glóbulos brancos. Não sei se vocês já estudaram sobre é, os componentes do sangue, mas os glóbulos brancos são células que estão presentes no nosso sangue e são como esses soldadinhos para o nosso corpo, vão ajudar a combater as doenças que vierem se instalar no nosso corpo, vão defender o nosso corpo. Eles formam esse sistema imunológico, tá? Imunológico, imunidade significa
a defesa do nosso corpo, né? As células que trabalham para defender o nosso corpo contra micro-organismos que podem trazer doenças para a gente. Esses glóbulos brancos a gente chama também de leucócitos, né? E aqui a gente tem vários tipos de leucócitos, tá? Esses desenhinhos aqui. Cada um tem uma função, que aqui no oitavo ano a gente não aprofunda muito o que cada um faz, mas cada um desses leucócitos tem uma função na hora de proteger o nosso corpo contra um micro-organismo. Tá, e essas infecções, o que elas são? Elas são doenças provenientes de vírus ou bactérias. Então, aqui a gente vê vários tipos de vírus, né? Ó, do HIV, da hepatite B, do ebola, da influenza, que é a gripe, né? Aqui não tem do coronavírus, porque essa imagem devia ser de antes de terem descoberto o novo coronavírus, mas ele é parecido, assim, né? Redondinho e tudo mais. Então, esses são os vírus e essas as bactérias, que também são de vários tipos, né? Lembrando que essas estruturas, esses micro-organismos, a gente fala que ele é micro, porque a gente não vê olho nu, né? Não vê assim, sem nenhum equipamento. A gente precisa de um microscópio para poder enxergar os vírus e as bactérias. Então, são eles que vão trazer as infecções para o nosso corpo. A gente chama eles também de patógenos, porque vem de patologia, eles são causadores de patologias, que são doenças, tá? São só termos diferentes, mas só para você saber, quando você ouve falar assim, o que é uma patologia? Patologia é uma doença, tá? E os causadores de patologia são os patógenos, vírus e bactérias. Tá dando para entender até aqui? Sim. Sim, beleza. Então, o nosso organismo, quando ele vai receber, né, quando ele se depara com um vírus ou uma bactéria, ele tem uma resposta. A gente chama de resposta imune, né, uma resposta imunológica. Essa resposta, né, essa reação do nosso corpo, quando ele vê um vírus ou vê uma bactéria, ela pode ser inata. Inata significa natural, que você já nasce com ela, tá? Já é assim, inata, ou adquirida. O seu corpo ele vai passar por uma transformação para adquirir essa imunidade contra esse vírus ou essa bactéria. Então, numa resposta inata, uma resposta natural do nosso corpo, a gente tem como estruturas que ajudam nessa resposta a nossa pele. Então, a nossa pele é um órgão que nos protege contra infecções, né? Ela já é uma barreira natural do nosso corpo, que impede que infecções se instalem no nosso corpo. A tosse, o espirro. A tosse e o espirro são maneiras, né, pelo nariz e pela boca, da gente eliminar alguma coisa estranha que está querendo entrar no nosso corpo. Né? Então, às vezes entra assim um pozinho no nosso nariz e a gente espirra. Para quê? Para expulsar aquilo do nosso corpo. Então, é uma resposta inata do nosso corpo. As mucosas, então, as mucosas do nariz, os pelinhos do nariz também ajudam a impedir que alguma coisa estranha entre no nosso corpo. A saliva, até as lágrimas, né? Quando entra um cisco no nosso olho, a gente começa a piscar e começa até, né, cair uma lagriminha. Por quê? O nosso corpo, as mucosas do nosso olho estão tentando expulsar esse ser estranho que está querendo entrar no nosso corpo. A acidez do nosso estômago também, quando cai alguma coisa que é meio esquisita, que é meio... nosso corpo não gosta, né? Os ácidos do nosso estômago vão digerir aquilo para aquilo não fazer mal para a gente, tá? Então, deu para entender o que é uma resposta inata do nosso corpo? Sim. Sim, beleza. E a adquirida, aquela que a gente tem que fazer alguma coisa para ter uma reação, né? Como que acontece essa resposta adquirida? Ao entrar em contato com o antígeno, um anticorpo específico é produzido. Ai, meu Deus, o que é isso? Não entendi nada dessa frase. Você deve estar pensando. Mas, então, a gente vai explicar direitinho o que é. Então, o que é um antígeno? É uma parte do micro-organismo patógeno. Então, lembra quem eram os micro-organismos patógenos? Os vírus e as bactérias, certo? Então, o antígeno é uma partezinha desse vírus ou dessa bactéria, tá? É um pedacinho dele.
Então, quando essa bactéria ou esse vírus entra no nosso corpo, essa partezinha que é separada, né, por um daqueles leucócitos, uma partezinha desse vírus ou dessa bactéria é separada e aí um anticorpo é produzido. O que é esse anticorpo? É uma estrutura produzida lá por um daqueles leucócitos, aqueles bichinhos que eu mostrei, que vai reconhecer esse antígeno, tá? Então, vai ficar mais fácil agora aqui com essa figura. Ó, então aqui a gente tem um glóbulo branco ou um leucócito, né? É a mesma coisa, só com nomes diferentes. E aí, esse antígeno, esse pedacinho do vírus ou da bactéria, vai entrar em contato. E aí, esse leucócito vai produzir um anticorpo, que é essa estrutura azul aqui. É uma estruturinha que ela vai se ligar a esse antígeno, essa parte do vírus ou da bactéria, e vai fazer uma resposta de proteção para o nosso corpo. Então, ó, aqui a gente tem os antígenos, né, as partezinhas lá do vírus e da bactéria, e essa parte aqui é o anticorpo. Então, para cada vírus e para cada bactéria, a gente vai produzir um anticorpo diferente. Então, ó, tá vendo que esse antígeno aqui, ele tem essas partezinhas redondas aqui, em vermelho? A gente vai ter que produzir um anticorpo no nosso corpo que tenha esse encaixe redondinho, para os dois poderem se ligar, e aí o anticorpo produzir cada vez mais anticorpos para combater esse vírus. Então, ou essa bactéria. Ó, esse outro tem a pontinha de triângulo. Então, a gente tem que produzir um anticorpo que tem essa pontinha de triângulo. Esse aqui é uns quadradinhos, então o anticorpo tem que ter uns quadradinhos para poder se encaixar. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Eles têm que se encaixar. E agora esse aqui? Oi? Um quebra-cabeça. Isso, praticamente um quebra-cabeça. Tem que encaixar os dois. As duas estruturas têm que ser parecidas. Agora, se entra um vírus ou uma bactéria no nosso corpo, que nem esse aqui, que não tem, ó, por exemplo, esse aqui ele tem uma pontinha redonda, mas tem quadrada também. Então, nenhum desses anticorpos vai conseguir se ligar com ele. E aí, o que acontece? O nosso corpo adoece, porque a gente não tem nenhum anticorpo, nenhuma defesa que vai conseguir encaixar nesse vírus, nesse antígeno, que é um pedacinho do vírus ou da bactéria. Então, por exemplo, com o coronavírus, foi isso que aconteceu. Por que fala que é novo coronavírus? Porque já existia lá um coronavírus que o nosso corpo aceitava super bem, ele entrava, a gente conseguia combater com os anticorpos que a gente tinha, só que esse vírus, ele sofreu uma mutação, ele se transformou. Então, teve algumas estruturas dele que mudaram e ficaram diferentes. E aí, quando esse vírus começou a ser propagado, quando ele encontra o nosso corpo, a gente não tem esse anticorpo. O anticorpo que a gente tem não encaixa com esse vírus. Então, a gente precisa começar a produzir um anticorpo que vai encaixar nesse vírus, do coronavírus, no caso que a gente ainda não tem esse anticorpo. Então, e para a gente produzir esse anticorpo, às vezes o nosso corpo já consegue produzir naturalmente. Então, é uma resposta natural, já consegue produzir. Por isso que tem muita gente que não apresenta sintomas. Tem o coronavírus, mas não apresenta nenhum sintoma. Por quê? O corpo já conseguiu combater, já conseguiu produzir um anticorpo que encaixou lá no coronavírus e conseguiu neutralizar ele. E ele não se reproduziu mais e a pessoa não apresentou nenhum sintoma. Mas tem gente que não. Tem gente que não conseguiu produzir esse anticorpo. E aí, o que a gente faz? Quando as pessoas não conseguem produzir um anticorpo que vai se encaixar direitinho lá no vírus? A gente faz uma vacina. Só que a vacina a gente vai falar na próxima aula sobre ela, tá? Mas deu para entender mais ou menos aqui como que funciona o antígeno e o anticorpo? Sim. Deu? Tem alguma dúvida aqui nessa parte? Que ela é um pouquinho mais difícil. Não. Não? Então tá bom. Então vamos continuar. Então, para a gente retomar como que funciona esse processo do nosso corpo para combater uma infecção. Então, primeiro, o patógeno, o vírus ou a bactéria, vence a nossa resposta imune inata. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do coronavírus.
A gente tem a resposta inata, que é a nossa pele, ou são as nossas mucosas. Mas aí eu toquei num objeto aqui que estava infectado e cocei o meu olho, por exemplo. A minha mucosa aqui do meu olho não conseguiu vencer esse vírus que estava na minha mão e eu levei para o meu olho. Ela não conseguiu. Então, esse patógeno, esse vírus, entra no meu organismo. Esse é o primeiro passo, né? A minha resposta imune inata, que já está no meu corpo, não conseguiu vencer e ele conseguiu entrar. Aí o que acontece? O vírus ou a bactéria é neutralizado pelos leucócitos. Então, aqueles leucócitos, aqueles bichinhos vão lá e vão, tipo, comer esse vírus ou essa bactéria. Mas para ele não se reproduzir, né, para ele não se multiplicar, acontece o processo lá do antígeno. Então, uma parte do vírus é separada, né, um pedacinho dele, que a gente chama de antígeno, é separado, e aí ele vai encontrar um anticorpo do nosso que já está no nosso corpo, um anticorpo específico. E aí eles vão ter que se encaixar. Se acontecer esse encaixe, igual o quebra-cabeça que você falou, beleza, ele não vai se reproduzir mais. Mas se nele não encontrar um anticorpo que tenha esse encaixe perfeito, o que vai acontecer? O corpo vai adoecer. E aí a gente precisa encontrar uma vacina que produza esse anticorpo. Então, aí beleza, aconteceu isso. Então eu achei um anticorpo que vai encaixar direitinho, ok, beleza. Só que aí esse anticorpo ele vai começar a se replicar, porque pode ser que venham outros vírus iguais àquele, né, que entrou em mim. Então ele vai começar a se replicar, ele vai começar a se multiplicar para formar células de memória. O que são as células de memória? Elas vão lembrar que aquele vírus já entrou em mim e já vai formar aquele anticorpo certinho, com aquele encaixe certinho, para quando vier o vírus, você já ter o anticorpo que vai encaixar certinho e vai neutralizar o vírus ou a bactéria. E aí você não vai ficar doente, né? E aí o organismo passa a ser imune àquele patógeno, aquele vírus, aquela bactéria, aquela doença. Então, por exemplo, uma pessoa que pegou sarampo ou catapora, depois que ela pegou, o corpo dela já formou os anticorpos com o formato certinho do vírus do sarampo, por exemplo, né? E aí o que acontece? Quando vier um vírus do sarampo de novo no corpo dela, ela já vai ter os anticorpos certinho, com o encaixe certinho, para neutralizar esse vírus, e ela não vai ficar mais doente daquela doença, né? Então, essa parte foi isso. Você tem alguma dúvida sobre essa parte? Não, eu aprendi até que legal. Deu Eu para gostei entender? dessa aula. Não entendi. Gostei bastante da aula. Ai, que bom, que bom. Espero que não tenha ficado dúvida. Se ficar, você pergunta. Então, eu já resumi aqui o que está nesse textinho, o que está nesse aqui também. Falei das respostas inata e adquirida. Aí, questão 2. Considerando a imunidade inata, como o nosso organismo pode agir para que não seja contaminado pelo vírus da gripe? Então, lembra da imunidade inata, que é a nossa pele, que são a tosse, o espirro. Então, pensando nessas respostas do nosso corpo, como que o nosso organismo pode agir para que não seja contaminado pelo vírus da gripe? Você vai escrever ali. Aí depois aqui vai falar um pouquinho da imunidade adquirida, né, que é desse processo aí dos anticorpos. Questão 3. Se o nosso corpo é capaz de reconhecer o antígeno e produzir um anticorpo específico para ele, por que ficamos doentes? Então, aqui também já lembra um pouquinho do que eu falei, né? Se a gente consegue produzir um anticorpo que vai reconhecer o antígeno lá, vai encaixar direitinho, por que a gente fica doente? Lembra que. Essa parte eu não entendi muito bem. Não entendeu? Tá. A gente tem lá os anticorpos, né? A gente produz eles e aí reconhecem os antígenos, os pedacinhos lá de vírus e de bactérias que vêm. Então, se a gente já tem os anticorpos, por que a gente fica doente? Porque será que a gente tem todos os anticorpos com todos os formatos para todos os vírus e bactérias que existem? Não. Não, né?
Vamos voltar aqui no desenho, ó. A gente pode ter um anticorpo que vai encaixar nesse antígeno, a gente vai ter um outro anticorpo que vai encaixar nesse, a gente vai ter outro que vai encaixar nesse, mas pode aparecer um vírus completamente doido, que nem esse coronavírus, né? Por exemplo, esse aqui, não tô falando que esse é o coronavírus, tá? Mas, por exemplo, esse, e a gente não tem um anticorpo, o nosso corpo nunca entrou em contato com esse vírus, então a gente não tem esse anticorpo. Então, por isso que às vezes a gente pode ficar doente, porque a gente não tem o anticorpo necessário para encaixar nesse vírus, nessa bactéria nova que o nosso corpo nunca teve contato com ele, tá? Pode acontecer também, por exemplo, você já ficou gripada, né? Provavelmente já. Eu também já, várias vezes. Ué, mas então por que a gente fica gripado várias vezes? A gente não está produzindo já um anticorpo para combater essa gripe? Sim, a gente já tem um anticorpo. Só que às vezes pela nossa alimentação, pela nossa falta de sono, por alguma coisa que está errada no nosso organismo, isso pode acontecer de enfraquecer os anticorpos. Então, o nosso sistema imunológico, né, os leucócitos lá que vão produzir os anticorpos, eles estão muito fraquinhos, eles estão sem vitaminas, eles estão sem alimentos, sem energia. Então, eles estão produzindo pouquinho anticorpo. Então, por mais que a gente já tenha produzido um anticorpo para gripe, por exemplo, uma vez você teve gripe, você sarou, quer dizer, se você sarou, você produziu um anticorpo para combater o vírus da gripe. Só que aí passou um tempo, você ficou gripada de novo. Aí você fala, ué, mas eu já tive gripe e já me curei. Então, meus anticorpos não funcionaram? Não funcionaram. Por quê? Ou porque eles estão enfraquecidos, por causa da sua alimentação que está ruim, porque você não está descansando direito, ou porque esse vírus, ele se transformou, ele sofreu uma mutação e tem alguma coisinha diferente nele, que aquele anticorpo que você tinha antes já não encaixa direito nele. Aí você vai ter que produzir um novo anticorpo. Deu para entender melhor agora? Aham. Tá. Agora entendi. Isso, beleza, então. Então é isso aqui, ó, que tá falando. Os anticorpos são específicos para cada antígeno. Então, se o vírus mudou uma coisinha, a gente já tem que produzir um anticorpo de novo. Por isso que a vacina da gripe, que é dada pelo governo, é dada todos os anos. Porque a cada ano o vírus da gripe muda um pouquinho. Então, o governo já vai lá, antes de deixar que esse vírus pegue em todo mundo, o governo já vai lá, prepara uma vacina que vai combater certinho, que vai ter o anticorpo com a forma certinha para aquele vírus que está transformado, tá? Questão 4. Como um agente invasor pode ser reconhecido pelo sistema imunológico? Né? Então, como que o nosso corpo reconhece um vírus ou uma bactéria? Como ele vê que é uma coisa ruim para o nosso corpo? Qual estrutura que vê isso? Isso também a gente já falou que são os anticorpos, que a gente já falou bastante. Agora, a questão 5, eu deixei um vídeo para ajudar a responder, tá? Por que temos febre? Pesquise sobre a relação que a febre tem com a resposta imunológica. Então, a febre é um mecanismo do nosso corpo para indicar que alguma coisa está errada no nosso corpo, né? Que alguma coisa precisa ser consertada, que alguma coisa entrou no nosso corpo e está errado. E aí eu deixei um vídeo lá na atividade, que é justamente essa pergunta, por que temos febre? E lá o rapaz vai explicar direitinho para vocês sobre isso aqui. E 6. Considerando o que você estudou ao longo da atividade, vamos pensar sobre o novo coronavírus, causador da Covid-19. Por que nosso organismo não consegue se defender rapidamente desse vírus? Então, porque a gente não tem os anticorpos certos para ele. Isso, exatamente. A gente ainda não tem o anticorpo que encaixa direitinho com o coronavírus. Né? Então, ou a gente vai começar a produzir ele, né? Algumas pessoas já conseguiram produzir dentro do próprio corpo delas, e outras não. E aí vai ter que ser desenvolvido uma vacina. Aí aqui tem um linkzinho sobre o coronavírus, sobre muita coisa, tem bastante informação, ele é bem completo. Eu já entrei, ele entra mesmo, ele abre num site do governo sobre o coronavírus,
E aí, depois, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre o coronavírus. Então é isso dessa aula. Você tem alguma dúvida? Não. A que eu tinha, Não? você já resolveu. Tá. Beleza, então. Então agora só responder e tranquilo. E aí também, se na hora de responder, se esqueceu alguma coisa, aí eu vou deixar o vídeo salvo aqui, aí você pode abrir e ver o vídeo de novo. Ou então me manda uma pergunta lá no chat e eu respondo. Beleza? Tá bom. Então tá bom, Emily. Então é isso. Obrigada, viu, por você ter participado. De nada. Um beijo, tchau. Beijo, boa noite. Pra você também.